Boa noite, meus irmãos dos dois lados da vida. Como o Guita acabou de falar, a gente está substituindo a Luciana. Então a gente se apressou aqui em trazer um trabalho que a gente já estava pensando em trazer para o dia 16, que é uma conclusão, falar um pouco mais sobre o lado espiritual da história de Akhenaton, mas como a gente sabe que algumas pessoas que hoje estão aqui não estavam quando a gente fez a primeira parte, contou a história dele, então a gente vai fazer um resumão, vamos contar a história de novo, de forma mais resumida, e depois vamos a algumas conclusões, avaliações a respeito da história. Antes da gente começar, aquela perguntinha que a gente tem feito sempre: alguém já abraçou Jesus hoje? Vamos pegar o hábito de abraçar Jesus de manhã, quando acorda, ao fazer a sua prece inicial do dia, agradecendo a oportunidade de mais um dia. Faz isso abraçado com Jesus, agradece a Ele, porque é graças a Ele que a gente tem esse novo dia. Ele é o nosso governador, Ele é o nosso criador, né, do nosso planeta, e a tudo devemos a Ele. Então de manhã vamos fazer esse agradecimento a Jesus, abraçado com Ele, pegar a energia dele. À noite, na hora de deitar também, na hora da prece, abraça Jesus. Traz muito conforto para a gente esse abraço. Bom, vamos então ao tema de hoje. Vou contar resumidamente aqui a historinha de Akhenaton, que ela se encontra nesse livro aí, Akhenaton, a Revolução Espiritual do Antigo Egito, livro de Roger Bottin, Paranhos, psicografia, né, de Hermes e Radamés. Eu vou deixar aqui os nomes das personagens, que aí quem quiser ou tiver alguma dúvida ao longo da nossa conversa, pode olhar aqui e acompanhar um pouco melhor. Nós vamos falar de Nefertiti, que foi a grande esposa de Akhenaton, filha de Ai, que foi um tutor, nós vamos falar dele. Kia foi uma segunda esposa de Akhenaton e mãe de Tutankhamon. Ti, a mãe de Akhenaton. Amenófis III, o pai de Akhenaton. Tutmés foi irmão de Akhenaton. Horemheb, general dos exércitos, depois ele se tornou faraó. Ai foi tutor do filho de Akhenaton, Tutankhamon, e depois faraó. Radamés, um amigo que conta a história, faz parte, ele viveu esse período muito próximo aos personagens principais, e ele é que conta a história no livro. Psicografia, é ele que ditou, Radamés. E Sete Nefrete, esposa de Radamés, filha de Ramoses. Ramoses era uma personagem de reencarnação de Hermes, o Trismegisto, sogro de Radamés nessa história, e sacerdote de Osíris. Quermosa foi a segunda esposa de Radamés, e, por fim, Tamoses, sumo sacerdote de Amon, que era o deus mais forte nessa época. Então vamos contar a historinha, vamos percorrer todos esses personagens aí. Bom, isso acontece ali pelo ano próximo do ano de 1300 a.C., numa época em que o Egito prosperava. O Egito era a nação mais rica, mais próspera da terra nessa época, beneficiada pelo rio Nilo e estrategicamente bem defendida ali de ataques de inimigos, porque de um lado o Mar Vermelho, do outro lado deserto, né? Ao norte era o Mar Mediterrâneo, então difícil ser atacado por algum inimigo,
e naquela época, com dificuldade de máquina, de mão de obra e tal, eles tinham a vantagem do Rio Nilo todo ano transbordar, fertilizar as terras e depois voltar ao seu leito, e com as terras férteis era fácil produzir. Então o Egito é uma terra muito rica. Diziam até que quem bebe da água do Egito nunca esquece, quer voltar. Quem bebe da água do Rio Nilo, né, falando melhor dizendo, quem bebe da água do Nilo sempre quer voltar, porque era uma terra abençoada de verdade. E até essa época, então, no nosso planeta, os povos adoravam N deuses, adoravam muitos deuses. Não era diferente do Egito. Eles tinham muitos deuses, muitas lendas a respeito, eram religiosos, tanto é que tem a história das múmias, né? Do processo de mumificação, das pirâmides e das tumbas, né? Onde eles eram enterrados, eram muito religiosos, acreditavam numa continuidade da vida e tal, mas acreditavam em muitos deuses, cada deus cuidava de uma coisa. Acontece que nesse paraíso tinha um deus, que era o deus mais forte nesse momento, nessa época, que era Amon, e tinha os sacerdotes de Amon. Os sacerdotes de Amon, eles estavam tirando o poder do faraó, porque eles tinham muito conhecimento, estudiosos, né? Eles controlavam a população pelo medo, pela religião, né? Povo ignorante, que eles trabalhavam para que continuasse ignorante, exploravam o povo, eram ricos, estavam só angariando terras, eram donos de muita coisa e muita corrupção nesse meio. Lembra até alguma coisa da nossa história, né? Eram os mandantes quase do Estado. E o Amenófis III era o faraó na época, o pai do Akenaton. Amenófis III foi um faraó muito bom para o Egito, prosperou, né? Expandiu terras, enriqueceu mais ainda o Egito. Foi um período rico, o período do pai dele, Amenófis III. E ele e a esposa Ti, aliás, que era de uma terra ao norte do Egito, terra de Mitanni, era uma mulher muito inteligente, apoiava ele, dava ideias e tal. E eles perceberam que eles precisavam tomar uma atitude para diminuir o poder dos sacerdotes de Amon, que estavam se transformando num problema. Eles estavam mandando no Estado. E aí eles tiveram a ideia, uma ideia política, de enaltecer outro deus, o deus Atom, não Amon, Atom. Atom era representado por um disco solar. E ele era ainda um deus pouco conhecido, pouco adorado lá no Egito. E eles se valeram dessa ideia, valorizando ele, para diminuir o poder de Amon, desviar a atenção, dizer que era Atom que era o grande Deus, o Deus único, né? Isso aí rebaixaria todos os outros deuses, especialmente Amon. Era uma ideia boa, mas era uma ideia política, não era uma ideia de crença, uma coisa que eles tinham intuição a respeito da religiosidade. Era uma tática política. Aí eles tiveram dois filhos, o Amenófis III e Ti. Veio Tutmés primeiro, depois veio o Amenófis IV. Amenófis IV, depois ele mudou de nome para Akenaton, nós vamos ver aí por quê. Era Amenófis IV, ele tinha o nome do pai. Tutmés, o primeiro, e Amenófis o segundo. O Tutmés era um camarada jovem, né? Mas todo ele um perfil para ser um faraó. Adorava os ensaios de batalhas, de andar naquelas bigas, atirando flechas e esportes violentos, e estudioso, estudou muito nas escolas, né, com os sacerdotes,
E era um cara super preparado, fisicamente bem forte e com cabeça, inteligente, e gostava do poder. Era tudo que um faraó queria como seu herdeiro. Um cara bravo, valente, inteligente, forte, estudioso. E o Amenófis IV, que é o nosso herói da nossa história, era um sujeito completamente diferente. Ele, para não participar dos ensaios de guerra, de batalhas e tal, ele dizia que estava com dor de cabeça, era um cara mais franzino, ele não queria saber de guerra, não queria saber de esporte violento, era um sujeito completamente diferente do irmão. Ele tinha uma pequena deformidade que alongava, ele tinha um rosto alongado, os dedos compridos. Hoje a ciência explica esse tipo de doença que eu não me lembro o nome. Isso era uma pequena deformação que ele tinha. Por não praticar muito esporte, pela sua genética mesmo, ele tinha o quadril mais largo, um pouco de barriga, meio um perfil assim mais afeminado, vamos dizer, do que o irmão dele. E ele era visto como um esquisito, As pessoas até zombavam dessa história dele não gostar. Homem naquela época tinha que gostar de caçada, de guerra, de tudo, E ele era completamente avesso a isso. E só que tem que, com o tempo, ele foi cada vez mais se tornando espiritualizado e destino, O Tutmés, irmão dele, morre, acho que de malária, morreu. Ficou então Amenófis IV. O rei não queria que esse filho fosse o faraó por causa do perfil dele. Queria ver um outro filho que ele tinha com outra esposa. Os faraós, eles podiam ter um harém com muitas mulheres, quantas eles quisessem. Mas o Amenófis III, ele tinha como principal esposa a Ti, e ele não dava muita atenção para as outras, na verdade. E ele poderia ter buscado um outro filho para colocar ali no lugar do Amenófis IV. Só que Ti, que era uma mulher muito forte, como eu já falei, influente, ela não aceitou. Falou, não, o meu filho, eu sou a esposa real, eu sou a primeira esposa, e o meu filho vai ser um faraó e tal. Tanto fez que o Amenófis III concordou. E ele então começou a se preparar para ser o faraó. Nesse período aí acontece a entrada na história do Ramoses Radamés. Radamés tinha uma vida no campo, não se dava bem com a família, estava sendo maltratado pelo pai e tal. E Ramoses, que era um sacerdote importante de Osíris, leva ele para preparar ele, para dar um segmento diferente à vida do Radamés. E como Ramoses era um importante sacerdote de Osíris, não era de Amon, ele acaba levando Radamés, que era seu discípulo, para dentro do palácio do faraó. E lá ele tem contato com o Amenófis IV, o filho. E ficou impressionado com a espiritualidade do filho. Eu vou ler aqui rapidinho uma palavra desse menino, do Amenófis IV, com o Radamés. O Radamés perguntou: meu menino, quem é Atom ao seu ver? Porque eles não conheciam bem, não sabiam muito de Atom. A diferença do Amenófis IV para os pais é que ele abraçou a ideia do Deus único. Ele tinha aí uns 12 anos de idade. Ele abraçou a ideia do Deus único e ele, não por política, mas por crença, ele realmente acreditou no Deus único. Ele pode-se dizer, ao longo do livro, a gente percebe isso, ele era, na verdade, um médium de Jesus, porque ele pregava exatamente aquilo que Jesus veio trazendo anos depois, 1300 anos depois.
Então ele pergunta, o Radamés pergunta: meu menino, quem é Atom a seu ver? E aí ele sorriu de forma enigmática, com seus vivos olhos oblíquos, por causa da doença dele, e respondeu: Atom não é apenas o sol e seus raios, nem é apenas o Deus que meus pais e meus irmãos, ele tinha outros irmãos de outras esposas, né, cultuam de forma exterior para vencer o falso Amon. Atom é o Criador da vida, o Deus único, aquele que está acima de todos e que tudo conhece. O duplo país, o Egito era conhecido como Alto Egito e Baixo Egito, né? Falavam duplo país. O duplo país só se tornará a maior nação do mundo, respeitada eternamente pelos demais povos, quando reconhecer que devemos amar o grande e único Deus Atom, que está na natureza, está nos raios do sol, que está em mim e em ti. O pai que ama seus filhos, seja qual for a classe social ou país onde tenham nascido, porque somos todos irmãos aos seus olhos, tanto que lança seus raios sobre ricos e pobres, nobres e escravos. Ele não deseja que lutemos pelo poder, mas para crescer no campo espiritual e assim nos tornarmos mais fraternos uns com os outros. A melhor representação para que possamos entendê-lo é o sol, pois seus raios ofertam a vida e estão em toda parte, assim como o único e verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas, que é presente em toda a sua obra. Devemos adorar ao Deus invisível, jamais cultuar ídolos. Amon é um ídolo. Amon, o Deus antigo, né? É um ídolo. Como crer em uma estátua de ouro de um ser humano como nós pode ser aquele que vive em toda parte? Como acreditar que amuletos e crendices podem ter mais efeito do que a mágica energia criadora do grande Pai? Então percebe que as palavras do Amenófis 4, ainda uma criança, tem tudo a ver com os ensinamentos de Jesus. Ninguém passou isso para ele. Ele era um médium do próprio Jesus. E ele, com isso, ganhou a amizade, a confiança de Radamés, que prometeu estar sempre com ele. E acompanha ele ao longo da história toda. Eu vou resumir bastante, porque senão o tempo não vai dar, tá? Com o tempo, o pai dele, Amenófis III, foi ficando adoentado. Ele tinha problemas nos dentes, pegando infecções, e ele não tinha mais saúde para tocar o governo. E ele, então, nomeou o filho, Amenófis IV, como seu regente. E aí, praticamente, comandavam juntos. O filho tomava as iniciativas, realizava as coisas, conversando com o pai. Ao longo do tempo, ele dobrou o pai, que o pai não queria esse filho como um faraó. Mas ao longo do tempo, ele percebeu que esse filho era o faraó mais indicado para governar o Egito. Ele chegou a falar que Deus Atom levou o meu filho Tutmés para que você governasse, porque você vai cumprir os desejos do nosso Deus Atom, do nosso Deus verdadeiro. Ele realmente ele converteu, né, o Amenófis III. Diferente da esposa Ti, que tinha suas restrições ainda. Era muito mais materialista. Com o tempo, como ele não queria guerrear, ainda o pai vivo, mas ele estava mais à frente das coisas, o que aconteceu? As fronteiras do Egito foram tendo problema. O país foi empobrecendo, porque eles não exploravam mais os vizinhos, porque eles, depois que dominavam, eles cobravam, né, mensalidade, anuidade, enfim, eles cobravam desses países ouro, especiarias, etc. E eles foram então empobrecendo, e devagar, muita resistência ao pensamento do Amenófis IV. Depois de alguns anos de liderança ali como regente, ele decidiu fundar uma cidade,
cidade que seria a sede do governo, a cidade Sol. E ele, entre todo o Egito, a vida era toda ao longo do rio Nilo, né? Então tinha Tebas, que era uma cidade mais ao sul, e Mênfis, bem lá perto do delta, já próximo do Mediterrâneo, eram as cidades mais importantes. E ele viu um lugar ali no meio, mais ou menos, entre uma e outra, às margens do Nilo. Ele viu um lugar, quando ele passou, ele falou: é aqui, eu vou aqui fundar uma cidade. E a cidade se chamou Aquetaton. Aquetaton. O nome dele era Aquenaton. Algo a ver com o brilho de Atom, o horizonte brilhante de Atom, se não me engano, era o nome egípcio ali. E ele fundou essa cidade em moldes diferentes, né, das cidades tradicionais. E para lá foram pessoas que acreditavam e apoiavam o seu pensamento. Nessa cidade não tinha pobre que eu digo miserável, porque todos tinham oportunidades, ele acudia a todos. Ele fazia questão de que os jovens aprendessem a escrever, ele queria dividir ensinamentos diferentes dos sacerdotes que queriam manter o conhecimento, né? Ali passou a ser um centro de estudos, e sábios de outros países corriam para lá para estudar e aprender com eles, medicina e outras coisas, engenharia mecânica, eles já faziam ensaios ali até de energia a vapor, que eles já faziam naquela época, estudos ali, nos conta o Radamés. Logo depois disso, o pai morre, ele é coroado o faraó, rei, e assume totalmente o comando do país. Tinha, como eu disse, os simpatizantes e tinha as pessoas que não estavam gostando de ver, achando que o país estava andando para trás. E ele sempre pregando que devíamos tratar todos de forma igual, como irmãos, não promover guerras. Continuou com o pensamento dele. Nisso, ele liberta os escravos, que arrumou mais gente contra eles. Orenheb, que era o general do exército, também várias vezes aconselhou ele ao contrário: precisamos proteger as fronteiras, não pode libertar os escravos. Mas ele era determinado e ele foi agindo assim, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Claro que isso trouxe consequências. O Radamés casou com a filha do Ramoses, que era vamos dizer, o mestre dele, né? E eram muito felizes, até que ele foi assediado. Ele já era assediado desde antes do casamento por Hermosa, que era uma mulher muito bonita, muito sensual. E acabou que, depois de uma batalha, que o Orenheb conseguiu uma autorização para defender o território deles, né, durante esse reinado. Mesmo assim ele conseguiu para ir defender, e levou com ele o Radamés. Quando eles voltam, a Quermosa ficou aos cuidados dele, porque o Orenheb pediu que o Radamés atendesse ela, porque o marido dela morreu na guerra. Então pediu para o Radamés: olha, você vai lá e consola ela. Ele, Radamés, tinha ido a essa guerra como médico, mas acabou, pela sua capacidade, pela sua inteligência, acabou ajudando o general na tática de guerra e herdou até as roupas de guerra do marido da Quermosa. E ele, não podendo negar isso ao general, que acreditou nele e tudo, ele vai, e nessa que ele vai consolar a viúva, acaba se envolvendo, mesmo casado, né? E acabou que casou com ela também. Teve a segunda esposa. E essa segunda esposa começou a tramar para tirar a primeira esposa da jogada. Nisso,
Amenófis IV troca de nome, porque quando ele assumiu como rei, ele pegou e mudou o nome dele de Amenófis IV para Akhenaton, que é o espírito atuante de Atom. Ele mudou o nome dele para Akhenaton. E durante esse reinado, depois que ele foi coroado mesmo e tal, ele cada vez mais se dedicou à parte espiritual e nomeou a esposa dele, Nefertiti, que era uma mulher belíssima e atuava muito também, uma mulher muito forte. Segundo o livro, ela trabalhava dando passes também de cura nas pessoas, atuava bastante, mas uma mulher muito inteligente, com muita iniciativa. E ele colocou ela como regente e foi cuidar da parte espiritual. Ele não cuidava mais do Estado, foi entregue a ela. E os inimigos, esse Tamoses, que era sumo sacerdote de Amon, que morria de ódio porque estava perdendo a força deles por causa do Akhenaton, ele vai, através dele, assassina a Nefertiti, manda uma rosa para ela, envenenada, assassina ela. A partir daí, o Akhenaton perde suas forças e muda sua maneira de agir. Quando ele tinha implantado, vamos dizer, o culto a Atom, ele deixou a liberdade para as pessoas, mas depois que a esposa foi assassinada, ele ficou irado e recebendo influência do Horenheb, general, ele vai e manda destruir tudo que é templo, porque ele sabia que a ordem tinha vindo dos sacerdotes de Amon. Ele manda destruir tudo, destruir os templos, atacar eles e tal. E nisso até morreram alguns sacerdotes, na tentativa de defender, mas os soldados, não é que fosse ordem dele, mas os soldados defendendo a causa, né, cumprindo ordem, os outros entravam na frente, eram guerreiros e acabaram matando alguns sacerdotes também. Foi uma coisa terrível. E o Akhenaton foi se enfraquecendo cada vez mais, né, em termos de saúde, tudo. Ele não tolerava. Toda vez que ele via alguma coisa violenta, ele passava mal. Ele não conseguia conviver com isso. E acabou que tanto o Tamoses como o Ai, que era um chefe, era tipo um vizir dele, tramaram para reagir por causa do ataque aos sacerdotes de Amon. E promoveram um quebra-quebra, uma reação e tal, e foram até Akhenaton, a cidade dele, para atacar, para fazer bagunça lá, para fazer quebra-quebra. E eles estavam presentes no Nilo. E Akhenaton os viu e chamou eles para conversar dentro do palácio, enquanto quebrava o pau lá fora. Nessa oportunidade, eles viram uma chance de matar Akhenaton e envenenaram o vinho. Ele percebeu que estava sendo envenenado, mas tomou o vinho assim mesmo, porque ele não via mais sentido de continuar os planos dele sem a mulher dele, que ele era perdidamente apaixonado pela Nefertiti, e acabou morrendo ali. Antes dele morrer, uma coisa importante, ele e Nefertiti geraram 6 filhas. Quando ele estava já na 5ª filha, ele foi aconselhado a deixar um homem, né, para ser o sucessor dele, e ele, com uma segunda esposa, essa aqui, ela gerou então o primeiro filho homem dele, que foi o Tutankhamon, conhecidíssimo, que foi o único faraó que se achou túmulo dele, né, em perfeito estado. O único túmulo de faraó com tudo ali dentro, né, o faraó mais conhecido aí por causa disso. Morto o Akhenaton, a filha dele mais velha tinha se casado com um sacerdote de menos expressão e assumiu a regência, né? Assumiu como faraó o marido dela. Durou pouco tempo, durou 2 anos,
e eles morreram meio que misteriosamente. Aí aparece o Tutankhamon como o herdeiro, o filho que era ainda muito jovem, 12 anos. Ele foi retirado daquele quebra-quebra pelo Radamés, que levou ele para Tebas, aonde estava o Ai, e apresentou, disse: olha, esse daqui são os novos, são os herdeiros agora. E o Ai assumiu a posição de regente, enquanto o Tutankhamon, que na época, ele quando nasceu, recebeu o nome de Tutankhaton, que era para o deus Atom, o pai dele. Depois, durante a vida dele, o Ai, como tutor, mudou o nome dele, tirou o Atom e botou o Amon. E aí voltou, depois da morte do Akhenaton, o deus Amon voltou a ter força. E mudou o nome dele. Só que tem que o Tutankhamon, ele era um garoto inteligente, ele se casou com a irmã a caçula, que foi a sexta filha, se casou com ela e estavam se preparando para assumir, de fato, a coroa. E Ai foi tocando. Só que o Ramoses e o Radamés, e mais a Isenetfret, a esposa do Radamés, filha do Ramoses, começaram a ter contato com o faraó, com Tutankhamon, ainda jovem, embora muito vigiado pelo Ai, e contaram para ele a história toda, que era escondida, quem era o pai, do pensamento do pai, quem era Atom, que ele não participou de nada disso. E foram mexendo com a cabeça dele. Nisso, o Ai percebeu e, depois de um tempo, tramou a morte do Tutankhamon. Tutankhamon foi morto aos 19 anos de idade pelo Ai. Isso aí é uma conclusão que se chega, porque estudando isso, até a múmia, tudo, e na psicografia, que é uma coisa ditada pelo lado espiritual, ele afirma isso. E na ciência é investigado isso, e tem outros escritores que concordam que é quase certo que foi o Ai que matou o Tutankhamon, com 19 anos de idade. Depois disso, há um complô, ainda numa tentativa de resgatar Atom de alguns seguidores, e umas cartas foram trocadas e chegou alguma carta para o Ramoses, sogro do Radamés. Enquanto o Radamés estava numa nova guerra defendendo o Egito, a esposa dele, a Hermosa, a segunda esposa, pegou essas cartas e levou ao Ai e viu que ali poderia ter uma traição do Ramoses. E aí mandou prender ele e a filha. Mandou prender, e o Ramoses era um médico, era um cientista, ele salvou muita gente, várias vezes ele salvou o faraó e até o filho mesmo, o próprio Tutankhamon, de doenças. E quando o Ai tentou matar, no ato dele de matar o Tutankhamon, ele foi uma pancada na cabeça do Tutankhamon aqui atrás, e ele não morreu imediatamente, ele ficou durante um tempo, alguns meses, sofrendo, né? Às vezes tinha consciência, perdia e tal, e quem poderia salvar ele era o Ramoses. Então Ai, aproveitando a situação, acusou o Ramoses e a filha de traição e mandou matar eles, emparedou eles, botaram eles num lugar fechado com a parede. E o marido dela, o Radamés, estava numa batalha lá, salvando o Egito, né?
que aí já estava uma expansão de novo, porque o faraó Ai, então, o faraó estava determinando que as coisas voltassem ao normal. O que aconteceu? Quando o Radamés voltou e viu o que aconteceu com a esposa, com a primeira esposa, acabou descobrindo que a segunda esposa tinha feito essa trama. Ele foi e assassinou a segunda esposa, deu uma facada nela no pescoço. Depois, ele não resistindo a tanto sofrimento, tanta dor e a culpa de ter matado, porque ele acreditava em Atom também, nos ensinamentos, ele vai para um precipício e na hora que ele está se jogando, ele ainda vê a imagem do sogro e da esposa falando para ele não fazer aquilo, que não era de acordo com os ensinamentos de Atom, mas ele já estava ali determinado, ele se jogou. Quando ele se joga, bate com o joelho na pedra, depois bate lá embaixo, morreu. E por que ele fala no joelho? Eu vou comentar agora, que da outra vez eu esqueci de falar. E o Radamés, quando soube da história toda, foi a Horemheb, que eles eram amigos, né? Horemheb levava ele sempre nas batalhas, e pediu a ele que vingasse o sogro e a esposa. Falou: foi o Ai que mandou matar. Eu te peço, antes dele se suicidar, eu te peço que você mate o Ai. Depois que ele morreu, o Radamés, voltando de batalha e tal, passa lá pelo palácio e uns dias depois, misteriosamente, morre o Ai. Ficou, se não me engano, 4 anos como faraó. Aí assume Horemheb. Horemheb deu um jeito no Egito. Ele acabou com a farra dos sacerdotes de Amon, que eram ligados ao Ai, que era muito amigo do Tamoses. Só que quando ele assumiu, o Horemheb, que era um general, um homem firme, de pulso firme, não gostava de corrupção, ele dispensou todos os sacerdotes que tinham cargos públicos, botou generais dele, botou homens de confiança do exército, acabou com a corrupção e o país voltou a crescer muito. Ele ficou uns 17 anos no poder e com ele, com Horemheb, termina a 18ª dinastia. Ele não deixou herdeiros, mas deixou para iniciar a 19ª dinastia um general dele, com o nome de Ramsés I. Foi um faraó fraco, ficou uns 2 anos no poder, mas deixou um filho, Sete I, que foi um faraó muito bom para o Egito também, prosperou e tal. E esse Sete I, depois de algum tempo, né, morreu, deixou um filho que tinha o nome do avô, Ramsés II, que foi o maior faraó do Egito, em termos de tempo, em termos de realizações. Ramsés II, ele governou o Egito por 67 anos, governou o Egito. Imagina quanto tempo ele viveu naquela época, né? Então, daí já na 19ª dinastia. Bom, essa é a história do... Agora vamos pegar esses 15 minutinhos aí para falar de conclusões. Consequências pessoais. A gente viu o que aconteceu, a maneira que morreu o Radamés, que suicidou, e como morreu a Quermosa. Eles encarnaram depois, novamente, como marido e mulher. Ela, com uma voz fraca, consequência do perispírito dela ter sido prejudicado, e ela era uma pessoa de índole não muito boa, não teve uma boa recuperação na espiritualidade, e voltou então à vida com o mesmo nome, inclusive, deram o nome a essa criança de Quermosa, e ela passou a vida toda com problemas de fala. E o Radamés, não cita o nome dele nessa segunda encarnação, mas ele veio mancando de uma perna, consequência do ato de suicídio, e eles passaram, antes disso, um bom tempo no umbral.
Mas quem sofreu mais, quem ficou mais tempo nas sombras, né, sofrendo consequências na espiritualidade, foi o Ai, que foi o cara que personalizou ele, que foi o mentor de todo o combate aos planos do Amenófis IV, o nosso Akhenaton. Você veja que houve uma consequência agora histórica, né? Esse povo que participou dessa história, do lado de Amon e tal, reencarnaram 100 anos depois, 100 e poucos anos depois, como um povo hebreu, escravizado pelos egípcios, e foi o povo que Moisés libertou do Egito, mas teve que andar 40 anos pelo deserto. Então eles foram ali purgando aquelas atitudes e aqueles pensamentos graves, contrários ao amor, né? Tiveram também aí a sua história dificultada por causa de suas crenças, suas ideias. Aí a gente pergunta, você vê que foi uma luta, a gente pode dizer, entre o bem e o mal. Vamos conversar sobre esse negócio de bem e o mal, mas era um preparo. O Akhenaton veio encarnado para um preparo para a vinda de Jesus. Ramoses, inclusive, no livro fala que eles estavam ali naquele momento preparando para a chegada do grande mestre que iria nascer nas terras do Egito e iria mudar o mundo mais para frente, né? E o povo que participou então dessa história contra o Deus único teve esse destino que a gente comentou aí. Mas se ele veio com um propósito, o que deu errado? O que aconteceu espiritualmente? O que houve que não deu certo essa história? Bom, há uma programação na espiritualidade para a nossa vida, para a nossa encarnação. O Akhenaton foi preparado e se propôs a fazer um trabalho de mudança no Egito, né? A revolução espiritual do Egito, para esperar Jesus. Ele veio com essa missão. Aí a gente pergunta, onde ele errou? Por que não deu certo, se ele veio com essa determinação? Bom, ele fraquejou quando ele se abalou excessivamente pela morte da Nefertiti e, nesse momento de fragilidade, ele manda atacar os seguidores de Amon e os templos de Amon. Ele tomou uma atitude contrária às leis divinas. E foi aí que começou a cair tudo, a desmoronar tudo. Certo? Provocou a ira do Ai, que tramou os assassinatos depois que vieram em sequência. Mas será que houve falha mesmo? Será que o nosso tempo aqui é o tempo da espiritualidade? Será que de nada valeu o trabalho de Akhenaton? Se a gente olhar por um prisma um pouco diferente, se a gente enxergar que depois de 100 anos veio Moisés, que libertou esse povo, e veio com a crença do Deus único. Por que Moisés veio com a crença do Deus único? Da onde ele tirou isso? Moisés, a gente sabe, foi criado dentro do palácio do faraó. Eu falei em Ramsés II. Ramsés II, que foi o maior faraó que eu disse, viveu 67 anos governando, ele teve um filho, Merneptah, acho que é isso.
Merneptah. Esse faraó é o faraó da Bíblia, o filho do Ramsés II. Tá? É ele que tentou impedir a saída que teve os embates com Moisés e tal. Da onde? Então, o Moisés, ele foi, na verdade, ele nasceu no reinado do Ramsés II, do grande faraó. Depois o grande faraó morreu, Moisés ainda estava lá, e durante a fuga dele, já era o filho do Ramsés II, que não foi um faraó tão influente assim, não teve tanto tempo ali de reinar. Morreu justamente durante essa fuga no Mar Vermelho. Então, Moisés foi acolhido, porque ele foi filho de uma irmã do faraó, né? Ele foi acolhido e criado, instruído dentro do palácio do faraó. Então, com certeza ali, alguém passou para ele a história do Deus único. Certamente ele aprendeu isso ali, que é um fato que tinha acontecido 100 anos antes. E aí a pessoa, como médium, se abre para a espiritualidade e recebe as influências, se torna um médium de Jesus, como o Akenaton tinha sido. Aí Moisés vem completar. Então a gente pergunta, foi inútil? Se perdeu? Foi inútil a guerra, vamos dizer assim, a guerra santa de Akenaton foi inútil? Não foi. Ali estava plantada a semente. Se a gente percebe que tudo que Deus faz, toda a criação divina, ela tem um tempo, ele não fez nada pronto. Nosso corpo físico levou muito tempo para chegar ao ponto que, como nós somos hoje. O nosso espírito, cada um de nós é um espírito já de muitas experiências. Nós viemos do mineral, passamos pelo vegetal, passamos pelo animal, e aí sim unifica essa energia que cria a nossa alma. Então Deus não cria a alma pronta de uma vez, Deus não faz nada pronto de uma vez. E Ele dá liberdade, nós temos o livre-arbítrio. Então, depois que estava traçado que isso deveria acontecer, aconteceu no tempo que tinha que acontecer, né? Não foi ali no Egito, mas o Egito teve o preparo para que acontecesse, não é? Aí a gente também leva a gente a outros pensamentos. Uma coisa que às vezes a gente acha que pode não dar certo, que a gente não vai fazer porque é difícil, que a gente não se acha capaz. Você vê que um espírito veio com uma missão de fazer essa revolução toda. Nós, cada um de nós, não tem uma missão tão grandiosa como essa, mas todos nós temos uma missão, que é propagar, vivenciar e propagar os ensinamentos de Jesus. Ele deixou isso com a gente. Nós todos temos que ser como Akenaton, que lutou por um ideal, lutou por uma causa e agiu de acordo com seus princípios. Quando ele falhou, deu tudo errado, mas ele procurou agir o tempo todo dentro desse pensamento. Então, nós também falhamos como ele falhou. Então, ele, que era um espírito super preparado, que veio com uma missão desse tamanho, em algum momento ele falhou. Não comprometeu o plano maior, mas em algum momento ele falhou. Então a gente tem que arregaçar as mangas e agir também.
Nós temos que nos movimentar. Nós temos que tomar atitudes de mudanças em nós mesmos. A nossa grande missão é a nossa reforma. A nossa reforma. A gente não pode evoluir por ninguém, mas a gente precisa tomar atitudes de mudança. A Kenaton tentou mudar um país, que era o país mais forte, que é uma missão hercúlea. A nossa missão é muito menor, é mudar uma pessoa só, é mudar só a gente. É difícil pra caramba, mas é a nossa missão. A gente não pode esquecer disso. A gente precisa lutar dia a dia para a gente melhorar. Não nos deixarmos abater com as falhas que nós mesmos cometemos, como cometeu um espírito de luz, como era esse Akhenaton. Nós não podemos ficar nos culpando por nossas falhas, porque, como diz aí no popular, errar é humano. Deus nos criou simples e ignorantes, para a gente acertar na base do erro e acerto. Então, se a gente não tem um projeto tão grande para defender, cada um de nós tem um projeto. Eu escutei hoje uma historinha interessante, tem mais ou menos a ver com isso aqui. É a respeito da palavra de Jesus. A gente está falando em seguir as palavras dele, né? Então escutei a historinha seguinte, um senhor, já com alguma idade, frequentador há muitos anos da sua igreja, não importa se era uma igreja católica, se era protestante, se era um templo, se era uma casa espírita, enfim, ele tinha a religiosidade dele e cumpria o seu papel indo uma vez por semana lá no seu templo, na sua igreja, para orar, para escutar a palavra de Jesus e tal. Aí um dia ele chega em casa e fala para a esposa dele assim: eu não vou mais à igreja. Por que você não vai mais à igreja? Tem tantos anos que você vai. Eu não vou porque não me fez eu mudar nada, eu não vi que eu mudei, tudo continua tudo igual há tantos anos. Aí a mulher dele: você não lembra de nada que você mudou? Não lembro de nadinha que eu mudei. Ele falou: sei. Aí a esposa perguntou: vem cá, você se lembra o que fez ontem no almoço? Aí ele: era arroz, feijão, o que mais? Ela falou: fiz um quiabo, tal. É verdade. Você sabe, um ano atrás, no dia de hoje, o que eu fiz de almoço? Nossa, eu não estou lembrado nem o que eu comi no almoço hoje. Você está perguntando ontem, o que você está perguntando de um ano atrás? Não lembro, claro que eu não lembro. No entanto, você está alimentado. Você não lembra nem o que comeu, mas está alimentado. Assim é a nossa fé, assim é a palavra de Jesus. Você não se lembra, mas você está alimentado por ela. Você não lembra, mas não é a mesma pessoa mais. Tá certo? Então, meus irmãos, a gente não consegue, numa única palestra, falar de um tudo a respeito dessa história tão importante. Falar só para encerrar. Então, uma batalha, a gente às vezes fala disso como uma batalha espiritual do bem contra o mal, né? Que eu até comentei no começo, se a gente voltar ao assunto, já terminou o nosso tempo, rapidinho. Não existe uma batalha exatamente do bem contra o mal, simplesmente porque só tem um Deus, uma força do bem, que comanda o bem, e só o bem é comandado, de cima, por Deus. O mal que existe é a ausência do bem. Não tem um Deus, não tem uma entidade do porte de Deus capaz de fazer frente ao bem. O mal somos nós que não agimos pelo bem, não agimos de acordo com os ensinamentos que Ele nos mandou. Esse é o mal.
Então não existe. Nós estamos fadados a sermos bons. O mal, ele tem tempo de validade. O mal um dia ele acaba, porque não tem força maior do que Deus. Essa história aí nos mostra da dificuldade, nos mostra o tempo que é gasto para acontecer as mudanças. Da mesma forma, leva tempo para a gente também. Por isso que a gente tem várias encarnações. Mas acontece. A missão de Akenaton, no final das contas, deu certo. Porque veio o enviado que ele estava esperando. Não veio no tempo dele, mas veio. E mudou o nosso planeta, essa vinda dele, né? Infelizmente, nós levamos um tempinho para assimilar tudo e botar em prática, né? Mas nós todos, graças a Deus, estamos aqui interessados nisso, pelo menos, né? Então vamos agradecer a Deus também por nós fazermos parte dessa família aqui, por nós estarmos interessados em nos tornarmos uma pessoa melhor, porque daí é o primeiro passo, né? E tomara a Deus que a gente consiga, ainda nessa nossa existência, aproveitar ela o máximo possível, dando uns passinhos a mais, que a gente consiga se melhorar um pouquinho. Não é fácil não, né? A gente não pode cobrar de ninguém, a não ser de nós mesmos. Temos que ter bastante tolerância com o próximo, com seus erros, porque nós também erramos, nós também falhamos. E de repente fizemos coisas que nós não podemos nem lembrar. Por isso que Deus, por misericórdia, não deixa a gente lembrar de outras vidas. Então nós não temos direito de crucificar ninguém nessa vida, porque a gente já não é, ainda não é boa coisa, imagina nosso passado, né? Meus irmãos, era isso. Que Deus abençoe a todos nós.